Bem, gente, como na nossa última aula havíamos falado sobre o absolutismo e o mercantilismo, a gente vai entender agora o que foi o chamado despotismo esclarecido. Tá certo? O que é que acontece? Alguns países da Europa, na metade do século XVIII para o século XIX, e a gente pode dizer até meados do século XIX, esses países continuaram sendo absolutistas. Porém, eles adotaram ideias do sistema iluminista. Para a gente poder entender, o iluminismo ele foi um sistema filosófico que vai, de certa forma, questionar todas as ideias do absolutismo e do mercantilismo. O iluminismo, que vai alimentar os ideais da Revolução Francesa, e a partir da Revolução Francesa do século XVIII, a Europa muda a sua concepção de visão política e também econômica, e o iluminismo, por sua vez, faz críticas ao antigo regime absolutista e mercantilista. Esses países que vão adotar o absolutismo, continuar com o absolutismo, e para não ficar de trás e serem tão atrasados, vão pegar as ideias do iluminismo e adotá-las dentro do sistema absolutista. Uma delas, por exemplo, é pegar o poder que era tão centralizado na figura do rei e dividir para as camadas das classes sociais. Tá certo? Isso é uma característica para a gente poder entender. Então, a esses sistemas que adotaram as ideias do iluminismo dentro do absolutismo, nós chamamos de despotismo esclarecido, tá certo? Então isso aí foi uma forma de governo inspirada em alguns princípios do iluminismo lá na Europa, tá? É importante percebermos que esse conceito vai ser dado por um historiador alemão em 1847, Roches, que não é um conceito contemporâneo, é um conceito da Idade Moderna, tá certo? Ele queria explicar como alguns governos adotaram vários princípios, né? Esses vários princípios iluministas, como o racionalismo, as ideias filantrópicas e o progresso, pregada pelo iluminismo e pela própria Revolução Francesa, serem acopladas, inseridas dentro de um sistema que era considerado pelos iluministas arcaico, atrasado, tá certo? Então, esses mesmos governos não fizeram nenhuma concessão à limitação do poder real, do poder monarca absolutistas. De certa forma, esses direitos políticos, eles vão expandir para as outras camadas sociais, como eu havia falado anteriormente. Então, assim, de forma geral, podemos considerá-lo como um regime onde se aprofunda a ruptura com a tradição típica do antigo regime, que é o absolutismo e o mercantilismo, para uma forma de governo mais eficiente, tá certo? Contudo, sem deixar de lado os fatores absolutistas dessas monarquias. Eles continuam sendo monarcas, mas algumas ideias passam a ser aí iluministas. Por isso, esse conceito de despotismo esclarecido, tá? Algumas regiões mais afetadas por esta política do despotismo esclarecido vai ser, por exemplo, a Rússia, a França, a Áustria, a Prússia, a Península Ibérica, e a gente já sabe que toda vez que se referir à Península Ibérica, vem logo na nossa cabeça Portugal e Espanha. Esses países, a partir da metade do século XVIII para o século XIX, vão adotar o despotismo esclarecido, tá certo? E aqui a gente passa a entender as características do despotismo esclarecido. A primeira delas, eles vão implementar as reformas necessárias para se manter no poder. Eles quem? Os monarcas absolutistas. Ao mesmo tempo em que vão
buscar restaurar os seus governos para serem mais eficientes, assim como se empregava a estrutura dos ideais iluministas. As ideias iluministas adotadas foram apenas aquelas que não prejudicariam a forma de governos absolutistas, inclusive até a do direito divino, que era uma das coisas que o iluminismo contestava, né? Apenas os saberes úteis na tomada das decisões políticas e administrativas foram empregados no fim, tá certo? No contexto de dinamizar tanto a economia nacional como as relações empregadas dentro do contexto político. Foram deixados de lado os princípios democráticos, porque, lógico, se você tem uma estrutura absolutista, em que o rei é detentor do poder e jamais pode ser questionado, lógico que eles não vão aceitar um sistema democrático. E deixar também de lado aqueles ideais do absolutismo, né? Que passa a ser referência da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade, né? A gama de conhecimentos que passam a ser dominadas através das ideias, dos princípios do iluminismo, como, por exemplo, a presença de ministros, né? E até mesmo filósofos, esses pensamentos na economia que os reis monarcas absolutistas vão adotar, vai estar de acordo com os viés do pensamento absolutista. Todavia, aquilo que vem dinamizar a economia, eles vão, de certa forma, abrir mão disso aí, tá? Outra curiosidade é o fato de que ser mais comum entre a burguesia mais fracassada buscar o desenvolvimento e se justificar as implementações dos ideais do iluminismo. Porque era de grande interesse da burguesia desses países que estão dentro da estrutura do despotismo manter uma economia dinâmica e que atendesse os interesses dessa burguesia. E os aspectos filosóficos é muito comum na legislação do poder absoluto, com base na teoria do chamado contrato social de Thomas. Essa teoria defendia o direito divino dos reis. E aquilo que, de certa forma, o iluminismo pudesse mexer, para os reis absolutistas não era aí interessante. A Prússia foi influenciada pelos ensinamentos, né, das ideias do despotismo esclarecido, a Áustria, como eu já falei, a Espanha, a Rússia, tá certo? Já em Portugal, que ali que nós estávamos vendo sobre a questão da Península Ibérica, o Marquês de Pombal, entre o ano de 1699 a 1792, tá certo? Que era ministro do rei Dom José I, ele foi o responsável pela forma de expulsão dos padres jesuítas, pela forma educacional que os jesuítas desenvolviam em relação aos índios e a estrutura manufatureira portuguesa. Isso teve grandes reflexos na administração colonial. Por quê? Porque você vai ter aí a ruptura entre Estado e Igreja. Dentro dos poderes absolutistas, a coisa está muito misturada, Estado e Igreja. E o Marquês de Pombal, ele é a favor de uma economia dinâmica. Ele era voltado para as ideias do iluminismo. E o fato de tirar os padres jesuítas aqui do Brasil, expulsar os padres jesuítas aqui do Brasil, foi uma forma de dinamizar esses interesses mercantil que era, de certa forma, arcaico, tá certo? E dinamizar a estrutura industrial, manufatureira,
produtiva, capitalista, que era o principal desejo da ideia racionalista econômica defendida pelos iluministas. Tá certo? Então, isso aí foi o que nós chamamos de despotismo esclarecido, que se desenvolveu em alguns países da Europa, que não deixaram de ser absolutistas, mas agregaram aos seus princípios ideias do iluminismo. Tá certo? Lembrando-se que o iluminismo ele é totalmente contra ao absolutismo, ao mercantilismo e é anticlerical. Por isso que quando ocorre a Revolução Francesa, e a Revolução Francesa estava encunhada com os ideais do iluminismo, uma das primeiras coisas que ocorre é a queda do absolutismo e do mercantilismo e a separação entre Estado e Igreja. Lembrando-se que os pensadores iluministas, eles são anticlericais, por isso a separação entre Estado e Igreja. No que se refere também à educação, passa a surgir aí as chamadas escolas públicas, tá certo? E as escolas privadas. E seria aí uma forma dessas escolas, desses professores, influenciado pelos ideais do iluminismo e com interesse também dos pensadores do iluminismo de difundirem as ideias filosóficas do iluminismo, tá certo? Esta foi a nossa aula e espero que não fique aí nenhuma dúvida. A nossa aula de chamada de vídeo, a gente vai interagir e tiraremos as nossas dúvidas. Um abraço a todos.